Você acredita que a morte é o final de tudo? Acaba tudo com a morte? Não existe mais esperança nenhuma? Ou você acredita que existe vida após a morte? Nós estamos estudando isso essa semana. A pergunta de hoje é se a gente pode se comunicar com os mortos também. Na temporada Verdades para o Tempo do Fim, a gente a cada semana estuda um tema diferente, temas marcantes que fazem sentido prático para a nossa vida. E é essa abordagem de hoje, a comunicação com os mortos, algo que ainda tem surgido no coração de muitas pessoas, inclusive pessoas que dizem assim, olha, eu tenho a prova viva e clara que isso é real. Será? Vamos entender tudo isso a partir de agora, estudando a Bíblia aqui no programa Escola Bíblica. A semana está só começando, hein? Hoje, terça-feira, é o nosso segundo encontro. Tem amanhã, depois ainda, a gente sempre abordando esses temas que, de alguma maneira, espero que façam sentido para a sua vida. Deixa eu fazer um convite para você, você que já acompanha aqui o programa Escola Bíblica e sabe que existem pessoas que precisam ter um contato mais próximo com a Palavra de Deus, que estão à procura de esperança, que têm dúvidas sobre alguns temas. Incentive essas pessoas a estudarem, a tirar esse tempo da noite, né? Muita gente está chegando em casa, muita gente já está em casa ali, quem sabe assistindo uma outra coisa, quem sabe descansando, fazendo uma boa leitura também, mas por que não a gente tirar uma meia horinha por dia para estudarmos a Bíblia, de segunda a quinta-feira? Então eu desafio você a permanecer acompanhando a gente, né? Faça como um estilo de vida seu, né? A gente não tem o costume, às vezes, de assistir determinado programa, de fazer determinada coisa, de ir todas as semanas em determinados lugares. Então, por que não tornarmos um estilo de vida a gente assistir o programa Escola Bíblica e tendo essa meia hora de contato com a Palavra de Deus? Divulgue para os seus amigos, colabore com a gente, participe, se envolva, faça suas perguntas e interaja com a gente também, tá bom? O tema de hoje tem a ver com o tema geral da semana, que é esse daqui, a morte, o fim da jornada. Será que é o fim da jornada? A gente vai falar um pouquinho essa semana ainda. Deixa eu lançar uma enquete para você, uma pergunta. Para quem segue o nosso Instagram, que é o @escolabiblicant, vou até dar uma olhadinha aqui, a equipe de produção do programa acabou de colocar ali uma perguntinha. Você acredita que podemos nos comunicar com os mortos? Sim ou não? Entre no nosso Stories e diga sim ou não, e daí daqui a pouquinho eu vou dizer como é que está a porcentagem dos votos aqui, quantas pessoas, ou quanto por cento das pessoas acreditam que sim, quantos por cento acreditam que não, e a gente vai dialogando aí, tá bom? É a Verdades para o Tempo do Fim, a temporada, e o material daqui a pouquinho eu vou oferecer para você mais uma vez, para você ter gratuitamente na sua casa, você que ainda não tem esse material tão extraordinário. Vamos orar? É hora de abrir a Bíblia e a gente começa sempre com uma oração. Pai de amor, bondade, misericórdia, aquele que nos acompanha no meio das nossas aflições, mais uma vez nós estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor se comunique conosco, fale através da Tua Palavra e nos ensine a termos tranquilidade, esperança em Ti e a certeza da Tua condução. Esse é um tema muito difícil para muitas pessoas. Que o Teu conforto e a Tua paz alcance cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa temporada, a gente está trabalhando a questão da morte, especificamente essa semana, de uma maneira diferente, mais direta. Porque, afinal de contas, em cada temporada que a gente apresenta aqui, nós abordamos temas, alguns deles são similares, eles se fundem um ao outro. Nós já mencionamos algumas vezes sobre a questão da morte também, e essa semana a gente está tentando ser um pouquinho mais direto, mas sempre levando a esperança para você, tá bom? Quando a gente fala de morte, a gente tem que falar da esperança, porque a Bíblia, em resumo, ela leva a esperança. Mas não dá para fugir da realidade obscura que se encontra atrás desse assunto, do assunto da morte. Existe muito
obscurantismo, existe muito ocultismo. Há anos atrás, um filme, né, fez muito sucesso e a partir desse filme, de outros que surgiram antes e depois também, um filme chamado Exorcista, lembra disso, né? Que falava sobre o ocultismo, o poder do mal. Muitas pessoas diziam o seguinte, olha, esse inimigo de Deus, esse Satanás, a gente não gosta nem de mencionar, né? Mas é uma criatura horrível, é um ser horrível. Só que, no entanto, ele adora que as pessoas digam isso. Porque quando a gente acha que Satanás é um ser físico horrível, né, que foi desenhado ao longo da trajetória da história, com cascos, com chifres, as pessoas se tornam despreparadas quando aparecerem para elas ou para nós, disfarçados de anjos de luz, seja o próprio inimigo de Deus ou seus súditos também. Ou pior ainda, e nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, quando ele se disfarça, e aqui eu digo com o coração dolorido, né? Com dor no coração, quando ele se disfarça de pessoas queridas que já morreram. Pastor, você está dizendo que aquela pessoa que me abraçou, que aquela mensagem que chegou até mim, que aquele recado não foi do meu filho? Na verdade, a palavra de Deus diz que aquele familiar, aquele filho seu, aquela pessoa querida, ele está sob os cuidados de Deus nesse momento. Ele está, e a gente vai trabalhar ao longo da semana, no descanso, né? Mas o inimigo, ele tenta dizer que a palavra de Deus não é exatamente o que a gente imagina. Esse é o problema, muitas pessoas ignoram o estudo da palavra de Deus, questionam a autoridade. Eu quero contar uma história para você antes da gente apresentar outros temas. É importante essa história. Existe um bispo chamado Bispo Pike. Ele não acreditava na vida após a morte. Isso foi há mais de 50 anos. As convicções dele foram mudadas, abaladas, quando um filho, numa tragédia, no suicídio do filho, Jim, além da questão que abalou esse bispo, né, da morte do filho, do suicídio, o filho estava envolvido com drogas também, por isso o suicídio. Depois da tragédia, o bispo Pike, ele apareceu numa televisão em Toronto, no Canadá, ao lado de um médium. E primeiro eu mostro para você a foto desse bispo, para você confirmar aqui, está ele. E ele aparece num programa de televisão ao lado de um médium chamado Arthur Ford. Esse é o médico. Tá? Durante o programa, esse médium entrou em transe, convenceu que entrou em contato com o filho Jim, com o filho do bispo, né? E sem fé na Bíblia, ele se tornou uma presa fácil e foi envolvido pelo mundo dos espíritos e não viu nenhum sinal vermelho à frente dele. Começou a acreditar de fato na vida após a morte. Um tempo depois, em Los Angeles, já nos Estados Unidos, o bispo foi entrevistado quando ele promovia um livro que ele havia escrito, né, chamado O Outro Lado, contando sobre a vida após a morte. Ele foi entrevistado por esse apresentador da época, chamado Joey Pine. Um apresentador de TV, ouviu acerca dele, deu muita atenção, voltou, convidou o bispo e fez uma pergunta. Bispo, a Bíblia não diz em algum lugar que os mortos não sabem de nada? Ele se sentiu acuado ali, sem saber o que falar. Então o bispo Pike respondeu, olha, eu não sei dizer. Ele pegou um lápis e disse assim, olha, eu vou consultar isso em casa. Quando o apresentador do programa abriu para o auditório fazer perguntas para ele, um rapaz se apresentou, começou a falar o seguinte, olha, ô bispo, eu só quero dizer uma coisa, existe um versículo na Bíblia que fala sobre isso. E aqui eu quero ler para vocês, você que está em casa agora, o versículo que ele leu, que foi esse. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Já não se tem lembrança deles. O bispo não aceitou essa promessa, essa importante promessa bíblica. Essa única passagem teria impedido que ele continuasse num caminho que ele havia entrado.
Essa versão que nós lemos aqui é uma versão da Bíblia viva. E essa versão começa a trazer uma lição para todas as pessoas que, quem sabe como esse líder religioso, acreditam que podemos nos comunicar com os mortos. A Bíblia é clara em dizer que os vivos sabem o que está acontecendo, mas os mortos não sabem de nada, né? O texto traz uma grande lição para nós. A palavra de Deus, ela afirma que os mortos, bons ou maus, não importa, eles estão dormindo na sepultura, onde eles permanecerão até a ressurreição. E quando fala de recompensa, a gente pode ler os próximos versos, né? Não é uma referência à recompensa eterna, à morte dos ímpios, porque um dia haverá uma recompensa. Quando a Bíblia, em Eclesiastes 9, a partir do verso 5 em diante, fala que eles não recebem recompensa nenhuma, muitas pessoas dizem assim, pastor, eles não recebem recompensa aqui na terra. Mas a recompensa já foi dada, indo para o céu. Mas Salomão é muito claro em dizer o seguinte, que eles não recebem nenhum tipo de recompensa, seja aqui ou seja depois. O ser humano deve aproveitar plenamente os privilégios, as responsabilidades que a vida dá. Porque diz o Salmo 17, pois você pode ler com calma, Salmo 17, verso 14, que a porção do ser humano é nesta vida. Que não podem mais ter nenhuma recompensa, nenhuma porção em qualquer outro lugar do mundo, do universo, do planeta, do cosmos. Quando a gente vai na história de Lázaro, no Novo Testamento, Lázaro, o amigo de Jesus, morre. E eu quero apresentar para você um verso, João 11, verso 11. Diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Quando a gente lê o verso 11, ele fala que ele adormeceu, né? Mas se a gente lê o verso 14, eu não vou mencionar aqui, mas no verso 14, Jesus completa a ideia dizendo assim, Lázaro está morto, ele morreu. Então, Jesus compara a morte a um sono. Jesus diz o seguinte, que quem morreu não tem consciência. Quando a gente está dormindo, é claro que não dá para comparar exatamente, é apenas uma ilustração que Jesus usou, né? Quando a gente dorme, a gente sonha, mas quem morre não sonha. A comparação é que quem morre e quem dorme não tem consciência da realidade. Uma vez morto, eu, você ou qualquer pessoa não tem consciência mais, não se comunica com ninguém mais. E você pode notar o seguinte, que depois de 4 dias, não existia nenhuma história para contar sobre onde ele esteve, né? Depois de 4 dias, Lázaro é ressuscitado por Jesus, e ele não vem falando assim, olha, eu estava numa outra esfera, eu reencarnei, eu estava no céu, eu fui para o inferno, não. Evidentemente, ele não tinha ido para parte nenhuma. Após o intervalo, eu quero mencionar mais alguns exemplos aqui que confirmam para nós que é possível ou não é possível nós acreditarmos que podemos conversar com os mortos. Após o intervalo, eu vou responder aqui a enquete, né, dizer quantas pessoas acreditam ou não na vida após a morte. Eu aguardo a sua participação também. Até já. Já voltamos, Escola Bíblica, essa semana falando sobre a morte, o estado do homem após a morte. E a gente sempre trazendo algumas lições novas, alguns contextos importantes, textos relevantes para nós. E durante o intervalo a gente vai acompanhando aqui as participações, muita gente fazendo seus comentários, apresentando o ponto de vista aqui. E ao longo do programa a gente vai fazendo o quê? A gente vai tentando esclarecer alguns pontos, vai tentando abordar perguntas ou dúvidas que você tenha também, então, portanto, você pode participar com a gente aqui. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, você pode escrever lá a sua dúvida, no Instagram também. A gente está transmitindo a programação da Rede Novo Tempo através do YouTube da TV Novo Tempo, então o programa Escola Bíblica está lá também. No NT Play, a gente transmite ao vivo o programa e, claro, Brasil, mais de 500 cidades em canal aberto,
quase 20 capitais em canal aberto e você, graças a Deus, está acompanhando a gente aqui. Nós lançamos uma enquete no Instagram, no Stories do Instagram, para quem está chegando agora, fazendo a seguinte pergunta: você acredita que podemos nos comunicar com os mortos? 94% de quem respondeu aqui diz que não acredita. 6% acredita que nós podemos nos comunicar com os mortos, tá bom? Esse é o resultado parcial. Se der tempo, no final do programa eu falo mais um pouquinho aqui o resultado final, tá bom? Um dado muito importante: a Bíblia ela apresenta 10 casos de ressurreição, 10 histórias reveladas na Bíblia. Você pode guardar isso, tá? Dessas 10 pessoas, 8 são identificadas por nome, são apresentadas as histórias delas aí. Inclusive, uma delas é Lázaro, que eu mencionei, amigo de Jesus. Mas nenhuma delas fala sobre purgatório, sobre alma, sobre céu, sobre inferno. Você não acha esse dado importante? Você não acha essa informação importante? Será que se de fato tivesse acontecido alguma coisa 10 segundos, 1 minuto, horas ou dias depois, como foi com Lázaro, de repente ele não poderia dizer, olha, lá é muito bonito, lá é assim, mas a Bíblia em momento nenhum ela valoriza, intensifica ou valida essa ideia, essa teologia. Sobre Jesus, quando a gente analisa o que Jesus fala, nós temos algumas informações, mas poucas informações, a não ser ao que a gente já comentou aqui, que Jesus compara a morte a um sono. E quando a gente começa a estudar então os apóstolos, os seguidores de Cristo, Pedro, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse que Davi não tinha ido para o céu. Olha só, Pedro fala assim, Davi não foi para o céu. E numa visão atual hoje, grande parte dos cristãos dizem assim, olha, um homem de Deus, ele vai para o céu. Isso foi séculos após a morte de Davi. E a Bíblia mesmo fala, ó, ele não foi ainda. Não que ele não tenha ido porque ele foi para o inferno, não, porque quem morre não vai direto para o céu. Quem morre está o quê? Descansando. Você pode conferir isso também em Atos 2, 28 e 34. Vamos tentar ver se a gente vê aqui. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Olha, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha só, então declara o profeta que Davi não havia ido ao céu. Nós já estudamos sobre os espíritos aqui. Estudamos uma temporada e pode ser que mais para frente, em algum momento, a gente refaça essa temporada, tá? Numa nova roupagem aí. Mas eu quero deixar claro para você que a palavra de Deus esclarece muito mais ainda esse assunto. E no livro de Eclesiastes, Salomão, na experiência de vida que ele teve, ele começa a trazer mais lições para nós. Capítulo 12, verso 7 diz assim, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Você que acompanha a escola bíblica aqui, você sabe que a gente já estudou o significado da palavra espírito, já estudamos o significado da palavra alma, e foi isso que você aprendeu, que a gente aprendeu, né? Alguns pensam que o espírito reencarna, outros espíritos desciam para o inferno ou vão para o céu, mas a Bíblia é clara em dizer o seguinte, que o espírito, o poder da vida, ele retorna para Deus, o corpo permanece. Volta para Deus, não vai para o céu, não vai para determinado lugar. Deus deu a vida, como diz Jó, Deus deu, Deus tomou. É isso. Tiago 2,26 diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele faz até uma comparação, né? Que o espírito, na verdade, é o poder da vida. Ah, pastor, como isso? Você pode acompanhar, escreva ali, Espiritismo à luz da Bíblia, temporada do Escola Bíblica ou morte, vão aparecer vários temas que você pode abordar mais profundamente sobre isso, tá? Quem estuda a Bíblia e pede a direção divina, a direção de Deus, não vai ser enganado, saiba disso, que Deus é claro em dizer. Deus tem grandes mensagens para nós, Deus tem grandes lições para nós. E é verdade que hoje a gente encontra muitas pessoas que dizem o seguinte, pastor, mas olha só, eu tive uma experiência
com um familiar meu. Eu tive uma experiência de ouvir a voz, de ouvir um recado, de ouvir uma carta endereçada a mim e me confortou. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa. Eu mencionei ontem que nós fomos num velório esse final de semana e a gente começou a analisar, não o velório em si, mas a partir da morte de um jovem, analisando também a nossa experiência de vida, né, com pessoas que a gente já viu falecendo, pessoas que faleceram ao lado de Deus, pessoas que não faleceram ao lado de Deus. Eu achei interessante a fala dela dizendo o seguinte, ela disse assim: Fábio, existem pessoas da minha família que eu acredito que descansaram ao lado de Cristo. Existem pessoas que eu acredito, quem sou eu para julgar, né? Mas acredito que faleceram distantes de Cristo. Infelizmente, me lembro das palavras dela, infelizmente eu sei que eu sendo salva, eu jamais vou abraçar novamente esses queridos meus. Por uma escolha deles. Eu tenho que ser bem racional, diz ela, né, em dizer que eu nunca mais vou abraçar essas pessoas. É duro isso? É duro? É uma realidade, né? Mas eu me lembro do complemento dela dizendo assim, olha, mas eu poderia me confortar muito facilmente acreditando que eu posso conversar com essa pessoa hoje, através de um médium, através de alguém que pode trazer um recado dele ou me trazer esperança. A mensagem do reencontro hoje com aqueles que morreram é uma mensagem confortante. É uma mensagem que mexe com as pessoas, mas é uma mensagem de engano. E quando nós vamos até a palavra de Deus, ela não permite que nós sejamos enganados. Ela não abre espaço para que a gente acredite que existe a possibilidade real de termos um encontro com alguém hoje. A própria palavra de Deus, ela declara em vários e vários momentos que Jesus, ele validou o retorno dele para o encontro daqueles que descansaram nele e aqueles que estão vivos, e ambos irão para o céu num único momento. Estarão juntos com Cristo Jesus num único momento. Na temporada anterior que nós apresentamos aqui, nós mencionamos vários textos fortes, mas eu quero só relembrar você de um ponto. No Antigo Testamento, em vários e vários textos, a Bíblia apresenta para nós que não devemos entrar em contato com aqueles que conversam com os mortos. As pessoas que tinham contato com os mortos, os médiuns, as pessoas que faziam essa ponte entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, não deveriam ser pessoas de uma aceitação religiosa com relação ao que elas viviam e acreditavam. Nós devemos respeitar todas as pessoas, e eu respeito a sua escolha, eu respeito a sua denominação, assim como você respeita a minha. Isso é extremamente necessário. Devemos respeitar todas as pessoas. Agora, concordar, agora, acreditar que é uma teologia bíblica, não é. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais o tema da morte. Eu quero lembrar você que você pode pedir o seu guia de estudos. Esse é o guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim, e nós estamos estudando sobre a morte aqui, que é o capítulo, deixa eu dar uma conferida aqui. A cruz não mudou. Brincando com a morte, o capítulo 13, nós estamos estudando o capítulo 13. Se você tem esse capítulo na sua casa, não deixe de estudar, de marcar, de reler, com certeza vai ser uma bênção para você, uma bênção para a sua vida também, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida. Amanhã nós teremos nosso terceiro encontro e eu quero lembrar você de uma coisa muito especial. Deus, Ele tem preparado a sua vida, o seu coração para as verdades dEle nesse momento, nesse tempo que a gente está vivendo. E antes da gente orar, eu quero deixar um último recado para você. Se você se deparou com esse tema, é porque Deus sabe que nesse ponto da história, pessoas estão sendo enganadas, mas o desejo do coração dele é restabelecer a verdade nos corações sinceros. Se você é aquela pessoa que diz assim, Senhor, eu tenho procurado viver aquilo que eu aprendi, mas eu quero aprender mais, eu quero aprender o que a Bíblia tem, o que o Senhor tem para mim. Deus realizará na sua vida uma grande missão, um grande propósito, um grande fato,
que é trazer cada vez mais verdades para você, clarear cada vez mais a sua mente e o seu coração. Deus te abençoe. E eu quero mencionar, por fim, a nossa enquete aqui e na sequência a gente vai orar abrindo o nosso coração para Deus. Vamos ver quantas pessoas aqui acreditam que é possível conversar com os mortos. Ainda 6% acreditam que sim e 94% acreditam que nós não podemos conversar com os mortos. Obrigado para você que participou, quase 1.000 pessoas aqui, e que Deus abençoe muito você. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu nome por esse tema, por essa esperança e por essa verdade também. Nós nos colocamos em Tuas mãos, te agradecemos por mais esse encontro e pedimos que o Senhor nos traga amanhã mais uma vez para desfrutarmos da Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome dele, Cristo Jesus. Amém.